chegamos aqui na nossa revisão. Joga no quadro sem perder tempo, porque a revisão é papum, galera. A gente falou na aula 1.2 sobre, essa é a nossa aula 1.2, mas falando na aula 1.1 sobre a hereditariedade. E aí a gente apresentou alguns conceitos básicos e apresentamos aí a questão da genética e como que foi descoberta esse processo de hereditariedade através de Mendel. Então, dentro da hereditariedade, o que a gente falou? Sobre aqueles que acreditavam que os seres eram pré-formados, e aí havia os ovistas e havia os espermistas, tá bom? Então, um serzinho pré-formado e esses, eles apenas contribuía com essa formação. Na pangênese, você tem um todo, tudo misturado. Lembra das gêmeas? Então, essas gêmeas se reuniam e formavam esse indivíduo, tá? Cai aí a teoria do pré-formismo. Nós temos a epigênese, onde os indivíduos do sexo masculino e feminino vão se unir e aí vão formar um novo ser. Então, realmente, nós temos aí o indivíduo sendo formado, amorfo, tá? Mas a partir das características de ambos, tá? E aí surgem as descobertas, que é a presença do gameta masculino, do gameta feminino, e eles entendem, compreendem como é que ocorre essa fecundação. Perfeito. E aí alguns conceitos, né, que nós vimos. Hereditariedade. Professor, o que é hereditário? É tudo que é transmitido do papai e da mamãe até eternamente. Mas o que significa essa hereditariedade? Não é porque foi transmitido, você consegue ver. Tudo é transmitido, mas nem tudo é expresso. E quando é expresso? Em outras gerações. E aí nós temos alguns conceitos. Nós temos o cromossomo, né? Lembra? O cromossomo me parece um X. Aí o cromossomo ele é formado de quê? De genes. Dentro do gene tem o quê? Locus. Dentro do locus tem o quê? Os alelos, que é o que a gente fala. Papai tem olho claro, mamãe tem olho escuro. Então esses alelos podem ser o quê? Heterozigotos, que vai vir um cariótipo heterozigoto. Se for alelos iguais, do papai está aqui, da mamãe está aqui o cromossomo. Se isso aqui é A e isso aqui é A, cabelo liso, então é homozigoto. Então tem o cariótipo homozigoto. E aí nós temos o genótipo, que são essas características gênicas que a gente não vê. O que a gente vê? A gente chama fenótipo. Então o genótipo está na molécula. Fenótipo a gente expressa e vê. Isso aí. Né? Então a gente já viu isso, vamos continuar agora falando um pouquinho do Mendel e hereditariedade. Mendel, então, quando chegou e viu todos aqueles trabalhos realizados, o que ele fez? Vou comprovar. Comprovar o quê? Eu vou comprovar como é o padrão dessa transmissão dessas características. E ele usou o quê, professor? Ele tem que escolher um material. Qual foi o material de estudo de Mendel, pessoal? Uma ervilha. Por que ele escolheu a ervilha? Porque a ervilha ele consegue manipular, professor. Tem flor monóica. O que é flor monóica? É uma flor que tem os dois sexos. Aí ele quebra o sexo masculino e transforma a flor em feminino. Quebra o sexo feminino, transforma a flor em masculino e controla quem fecundou quem. E ele vai observar o que, professor? Ele observou a cor da flor, se a flor se ela é epi ou ela é hipoposição da flor, verificou se o fruto é amarelinho, se o fruto é verde, se o fruto é rugoso, se o fruto... Então, são as características visíveis. Então, ele, professor, ele só usou a ervilha só para ver porque ela está muito descendente? Não, ele também usou porque na época, pessoal, não se podia usar animais por causa de doenças. E aí, doenças, estrutura. Os outros trabalhos tinham sido em cima de animais, tinha dado muita confusão. Só que o que Mendel estava querendo? Padrão. Padronizar. E o que é padrão? Ele é matemático, né? É estatístico, cálculos, porque a matemática ela encontra o padrão. E aí a gente vai ver na próxima aula quais são esses padrões. Tudo olha bem? Que interessante. Agora vocês vão... Gente que não gosta de matemática, eu não sou muito afim, né? Mas olha como é que a matemática, alinhada ao processo, a uma unidade que é a estatística, ajusta, né? Isso. Ele conseguiu compreender do jeito que ele falou e organizou, a gente consegue entender. Se fosse só eu visualizar aquelas contas tudo, a gente fica doida. Agora vocês vão ficar com a atividade, daqui a pouco a gente volta para corrigir. Tchau, galera!
Meus queridos, voltamos, ó, só para lembrar. Agora é a hora que nós vamos corrigir as atividades. Professor, como é que a gente vai fazer isso? Simple present tense. Vamos colocar a pergunta. Se for questão aberta, nós vamos ler a pergunta, vamos ler a resposta. Professor, precisa estar igual? Não. Nós vamos colocar as palavras-chave. O que a gente tem observado, professor? Que os nossos estudantes, eles escrevem, mas o conceito eles não colocam. Eles colocam, exemplo, o que é fenótipo? É tudo aquilo que a gente enxerga que foi expresso. Só que ele descreveu, mas ele não escreveu o fenótipo. Está errado? Não. Coloca entre parênteses. Ah, isso que eu descrevi significa fenótipo. E aí a gente cria essa familiarização com o termo. Então não está errado. E professor, se for questões abertas, fechadas, a gente vai mostrar entre as alternativas A, B, C, D ou E, se a gente falar que a E é verdadeira, eita, eu coloquei A gente volta uma lâmina e explica para esclarecer, tudo bem? Se houver necessidade, a gente volta na lâmina. Vamos lá? Primeira questão. Questão 1. Teoria proposta formalmente por um anatomista alemão afirmando que o desenvolvimento de um ser não depende apenas do código genético ou de alterações na sequência do DNA, mas que há outros fatores influenciadores. Olha aí, gente, gravem aí. Essa palavra fatores influenciadores. Identifique o responsável pela proposta. Quem será que foi responsável por essa teoria? Casadinha, Né? E os fatores também apontados como influenciadores, olha aí, são do várias desenvolvimento nessa teoria, justamente. Então você vai ter que me responder aí. O responsável pela proposta, a teoria e os fatores apontados, né, que influenciaram o desenvolvimento dessa proposta, dessa teoria. Então vamos lá, gente. Quem será? Vou responder aqui, que a gente não vai... Trata-se do anatomista Caspar Friedrich Wolff, que propôs em 1759 a teoria da epigenética, ou teoria da regulação gênica. Ele afirmava que fatores ambientais é extrínseco com a alimentação também responsável por esse desenvolvimento. Professor, eu não coloquei isso, eu coloquei tudinho, mas o exemplo aí da alimentação eu não coloquei. Eu coloquei aquele que o senhor falou. Ah, não tem as pessoas que vão para o sol, aí fica aquele motociclista, aí queima o braço, fica bem queimado, e outros não queimam. Isso é o quê? É o que o Gaspar falou. Fatores ambientais. Então, o nosso gene interage com o ambiente. Isso a gente chama de epigenética. Aí, um outro estudante lembrou de um fato. Ei, professor, é igual o olho da pessoa? Tem pessoas que, quando o dia está muito claro, o olho está claro. O dia vai escurecendo, o olho vai escurecendo, a intensidade. Isso é epigenética? Perfeito, meu estudante. Isso também está correto. Vamos lá. Continuando agora, questão 2. Olha aí, isso aí o professor Jefferson explicou bem direitinho na nossa aula. Descrever a estrutura, né, dessa imagem. Então vamos lá. Descreva cada estrutura em que destaca na imagem. O que a gente consegue enxergar na imagem, a gente vai destacar. Aperta aí. Vamos lá, gente. Gente, olha só. Gene alelo. O que são gene alelo? São os que determinam a mesma característica, mas que podem produzir fenótipos diferentes. Professor, tudo bem, coloquei. Locus é um local fixo, cromossomo onde se localiza o gene. E cromossomo homólogo são os pares de cromossomos herdados do papai e da mamãe, que possuem informações genéticas semelhantes. Professor, são quantos aí? 1, 2, 3. Então vamos lá. 1, 2, 3. Eu coloquei esses 3, mas o que eu descrevi não foi bem assim. Está errado? Não. O que não pode fugir? São os que determinam a mesma característica. Como assim a mesma característica, meu querido? É isso aqui, ó. Isso é cabelo. Se fosse outro aqui, é olho. Se fosse outro gene, é altura. Então, isso são genes alelo. Eu não estou falando se ele é homozigoto, se ele é heterogêneo. É a posição, para ninguém confundir. Então, eu falei assim, são os que determinam a mesma característica. Então, esse gene aqui, ele é alelo a esse. Por quê? Porque o vermelho fala de... Cor dos olhos? Cor de olho.
E esse cor de olho, esse aqui... Não, é cabelo, desculpa, o A era o cabelo que você colocou. O O é o olho. Então vamos aqui, tá? Não tem problema. Não tem problema. Esse G é o quê? Cabelo. Isso. Cabelo. Esse outro G aqui, Olha. os AL. Ok. E esse aqui, AL, altura. Então, o cabelo, a minha mãe, se esse aqui é do pai, esse aqui é da mãe, a minha mãe, meu pai está em vermelho, o cabelo é crespo. O da minha mãe está azul, o cabelo é liso. Eu não estou perguntando se ele é igual ou diferente. É cabelo. Então, G em alelo é que essa posição é a característica de cabelo, posição, característica de cor de olho, posição, característica de altura. São Gs alelos. Então, eu não escrevi desse jeito, eu coloquei. É a posição do caráter. Tá certo, professor? Tá? E o que é locus? É o local fixo, onde um cromossomo está localizado no gene. Então, o locus, exemplo. É a casinha. É a casinha, isso mesmo. Esse é um locus, esse é outro locus, esse é outro locus. Tem o locus azul, tem o locus vermelho. E o cromossomo homólogo? São pares de cromossomos herdados do papai e da mamãe. Agora sim, exemplo. Agora sim, exemplo. Vou apagar tudo para a gente enxergar. Pares de cromossomos homólogos. São os pares de cromossomos herdados do papai e da mamãe. Exemplo, isso aqui é homólogo. Se eu falar que esse aqui é liso e esse é crespo, é heterólogo. Se eu falar que esse aqui era liso e esse liso, é homólogo. Perfeitinho. Então eu posso ter escrito desse jeito, professor? Pode, tá certo. Continuando, agora vamos para a questão. Exemplo, o que eu quis dizer? Cromossomos homólogos são pares de cromossomos herdados do pai e da mãe que têm informações genéticas semelhantes. Isso é homólogo. Eu não escrevi assim. Eu escrevi que um é um caráter e o outro é outro caráter. Tá certo? Tá. Isso é heterólogo. Se eu falar que são iguais, é homólogo. Eu não preciso falar desse jeito. Desde que você responda, né, que o par, de repente, o par é igual ou semelhante, tá correto. É uma questão que tá aí. É uma questão que pode considerar. Então, vamos continuar agora, professor, com a questão 3, que a gente já faz também uma outra revisão aí. No estudo da genética, o termo que se preocupa em designar a constituição de genes de um indivíduo. Portanto, a soma de todos os genes encontrados no indivíduo. Isso aí o professor Jefferson falou bastante. Isso. Que conceito é esse apresentado no texto? Deixa eu ver aqui se tem como a gente marcar. Ele quer saber o conceito apresentado no texto. Denomina-se o quê, professor? Então, olha só, no estudo de genética, o termo que se preocupa com a designação da constituição de um gene de um indivíduo, quer dizer, o gene do indivíduo é constituído, portanto, pela soma de todos os genes encontrados em um só indivíduo, é heredograma, cariótipo, genótipo, gene, ou ele é chamado de fenótipo? Então, a única alternativa que caía é a nossa alternativa C, genótipo. Genótipo, quer dizer, dentro do cromossomo, eu tenho o genótipo dominante, recessivo, eu tenho o genótipo de intensidade clara, intensidade escura, são todas as informações. Eu não vejo. Olha para o seu coleguinha, ele tem olho escuro? Você não pode falar que ele não pode ter um olho claro. Olha para a sua coleguinha, ei, ela tem um olho totalmente claro. Ela vai ter filho claro só se o marido dela for. Isso aí. Continuando aí, né? Professor, esquematize aí todo o desenvolvimento das características estudadas por Mendel. Gente, ou você desenha ou só você escreve. Como assim, professor? Qual é a característica estudada? Lisa e rugosa, verde, amarelo. A característica estudada é a forma da semente. Então, a característica é a forma, mas o que ele estudou tem formas lisas. Que ele não sabia que era variante. Só a forma. Lisa e amarela. Depois que ele vai falar, caramba, lisa e amarela é uma forma, ele não sabia ainda. É só o que ele enxerga, é o contrário, entendeu? Por exemplo, professor, flores axiais e flores terminais, flores altas e baixas. Ele viu isso. Depois ele viu que alta e baixa é a forma de altura, posição axial, mas é o que ele enxergava. Então você ou escreve ou desenha. E a nossa última questão. Nossa penúltima.
Penúltima questão. As características trabalhadas por Gregor Mendel revelaram-se eficientes diante das peculiaridades da espécie vegetal. Tais características ou caráter, hoje conhecemos como fenótipo, que é o que é expressado, que é o que a gente vê. Identifique a alternativa que apresenta alguma das características selecionadas por Mendel para análise experimental da transmissão de características. O porquê, né, dessa seleção? Então, a gente vai identificar a melhor alternativa que vai apresentar essas características selecionadas por ele. A alternativa E, já vou falar que está errada. Por quê, professor? A posição da flor, ele estudou? Sim. A posição... Não, desculpa. Tá certo. Eu ia fazer de cima para baixo, desculpa. Vamos lá. Cor das folhas. Cor das folhas e cor da vagem. Cor da folha, não. Da vagem, sim. Então, a alternativa A está errada. Vou até marcar um X aqui para o aluno não marcar ela. Vamos fazer uma coisa? Assim, ó. Cor das folhas e cor das vagens. Qual o erro? Aqui, cor da vagem. A cor das folhas. Gente, eu errei tudo. Desculpa, vamos lá. Vermelho. Por que a alternativa A está errada? Por causa da cor das vagens. Cor da folha. Vai. Vamos lá, professora. Cor das folhas está errado. Então a cor da vagem está certa. Forma da vagem, tamanho das sementes. Tamanho das sementes. Está errado. Cor da flor e tamanho do fruto. Nem falou em fruto. Isso. Nem tem, né? Isso. Sobrou a D e a E aí. Forma da semente e textura da raiz. Então, textura da raiz, não. Posição da flor, que é alta ou posição baixa, para cima ou para baixo. E cor da semente é a alternativa correta. Ufa, professor Jefferson! Quase que não sai essa alternativa. Continuando aí, vamos para a nossa última alternativa, questão 6. Gregor Mendel, para obter sucesso em suas pesquisas e evitar as mesmas confusões das pesquisas anteriores com animais, utilizou material que o permitisse maior segurança. Marque a alternativa que vai revelar o material escolhido e as suas principais inovações. Alternativa A, ela fala o quê? Que a ervilha, a partir da qual desenvolveu linhagens puras homozigotas, quantificando-as e analisando-as estatisticamente. A B, soja. Soja a gente já pode cortar, né? Já é uma... Soja. A C, feijão. E aí, ervilha, soja ervilha também. A soja já tá podemos errada, cortar. Feijão tá errado. A D, E já pode cortar erro. aqui. A D, ervilha com as quais manipulou os dados e obteve filhas puras. Não, errado. Manipulou e puras está errado. A letra D. Ele não manipulou os dados, não foi bem isso, não teve né? a linhagem. A linhagem é heterozigota, por isso que ele percebeu que tinha tudo. Então, a alternativa correta é a alternativa A, a ervilha, a partir da qual desenvolveu linhagens puras, que são características homozigóticas, quantificando-os e analisando estatisticamente. É isso aí, pessoal. Estamos aqui finalizando a nossa aula de revisão e já aguardo vocês na nossa próxima aula. Segura aí que a gente se vê breve na aula 2. Tchau, gente!